Esse podcast foi viabilizado com o apoio da Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, e foi gravado no Estúdio Municipal de Áudio e Música EMAN. Está começando mais um podcast A Árvore Musical e hoje teremos aqui a presença dele. Ele! Compositor! Cantor! Sambista! Produtor cultural! Artista mogiano! Carnavalesco! Arte educador! Ótimo, é isso aí, tudo de bom! Rabicho! Luiz Rabicho! E aí, Rabicho? Legal, gente. Bem-vindo, cara, Árvore Musical. Obrigado. A alegria estar aqui. Legal. Com você. A alegria é minha. Maravilha, Rabicho! E aí, como você viu, o nosso podcast Árvore Musical, ele vem fazendo uma analogia à árvore do compositor mogiano. E você, como compositor, a gente vai começar a falar do seu momento semente. Esse primeiro momento em que você despertou ainda quando criancinha, né? Quando na sua percepção, você se entendeu artista. Em que momento da sua vida que você olhou e falou assim, ainda lá, o Rabicho criança, se imaginando, os primeiros... Quando alguém percebeu esse despertar, né? Quando você esse daí sentiu, vai ser um bom artista, ou ele tem perfil de artista. Quando você começou a perceber no seu seio familiar, social, essa vocação como artista. Na verdade, eu comecei no bairro do Remédio, né? Que é um bairro aqui próximo ao centro da cidade, morava ali. E ali, pelos 14 anos, né? Na década de 70, eu já tinha, assim, essa intimidade com a relação da música. O meu irmão, que era um celesteiro, não é, e o meu avô, que gostava de ouvir muitos programas de moda de viola e tal. E eu comecei a despertar. E lá no bairro do Remédio foi o primeiro bloco que eu participei, bloco carnavalesco, né? E meu tio, que também era meu padrinho, que fundou esse bloco, e foi quando eu comecei a ter contato com os instrumentos de samba e tal. Paralelo a isso, eu tinha relação já com as congadas. Eu tinha 14 anos, 15 anos. Eu já rabiscava algumas coisas, fazia alguns desenhos também, então tinha essa coisa meio com desenho e com a música que eu ouvia. E aquilo... Só que essa fase era muito tímida, porque todo compositor tem essa coisa da timidez, da vergonha, de achar que aquilo não é legal, que aquilo é plágio e tal. Então eu guardei muito tempo, né? Ali no final dos anos 70 que eu comecei a entender que eu era um compositor. Então comecei a dar meus primeiros passos junto com o bloco carnavalesco e tal, e acompanhando o movimento da cidade, né? Nasci de Mogi, então frequentei algumas rodas de choro, de seresta, de samba. E aí na verdade, eu entrei por esse caminho do carnaval, e junto com o carnaval fui fazendo marchinhas, sambas, e mais tarde me tornando carnavalesco. E tem o carnaval e a música, eles se encontraram no começo, um tempo que eles se separou um pouquinho, eu fiquei mais com a música, e outras vezes profissionalmente com o carnaval, daí me tornei um carnavalesco profissional, saí de Mogi, trabalhei em outros lugares. Então, mas a música sempre teve essa relação, porque na verdade, no caso do carnaval, é o samba enredo, quando eu me tornei um compositor de samba enredo, né? E assim como eu compunha samba enredo, também produzi outros festivais dentro da escola de samba. Então foi... E daí, quando eu percebi que eu era um compositor, que não só um compositor de samba, e aí foram aparecendo outros parceiros, então a coisa foi deslanchando, e hoje tem aí mais de 800 composições e parcerias com quase todos os compositores da cidade. Caramba! Meu Deus! Os meus principais parceiros são o Xavier Filho, que é da Escola de Samba da Vida Industrial, o Tunito Najar e o Paulo Henrique, né, o PH. Então, são os parceiros principais. Com esses 3 parceiros, eu tenho em torno de 250 músicas. Mais ou menos. E depois tem o Rui Ponciano, Vital de Souza, Eva Rocha, Manuel Mesquita. Tem um monte de gente aí. Paulinho Pedra Azul, Geraldinho Alvarenga, gente de fora de Mogi também. Tem bastante parceiro aí. Para além da cidade, né? Sim. Uma relação com o Rio de Janeiro também. Sim, com o Rio. Forte. Tem grandes amigos e parceiros no Rio também. Legal, Rabicho. E tentando ainda voltar nesse momento semente.
Lá na sua infância, você lembra de algum contexto em que se desenhou? Você falou aí do contexto do carnaval, da família. Dos 14, Mas né? alguém que reconhecendo, esse menino aí tem algum... Na verdade, não teve esse reconhecimento, né? A relação que eu tinha com o carnaval era mais uma relação, além de mim, era uma relação de quem gostava da folia só, mas ainda, como eu falei, né? Era Eu muito tinha mais muita brincar, coisa né? guardada, era uma, né? Tinha muito mais a ver com futebol, jogar bola e brincar na rua. Do que entender, porque eu mesmo não entendia, né? Mas eu acho que foi a partir do meu irmão mais velho, Zé Carlos, que canta também, né? Sempre cantou por brincadeira assim, e ele começou a perceber, né? E amigos próximos, né? Quer dizer, eu tenho uma cena minha lá nos anos 80, eu acho que a minha irmã, uma vez, né, o meu sobrinho era pequenininho, estava entrando no quarto e a minha irmã pediu para ele, falou para ele, Marcelo, fica quieto, o tio tá trabalhando. Eu nunca esqueço essa cena porque eu chorei, porque eu falei, a primeira vez que alguém, e um ente meu, um parente meu, fala, pô, o tio tá trabalhando. Porque geralmente ninguém acha que é trabalho, né? Então, e num período, né, de década de 70, ditadura militar, aquela coisa brava, então, na família... se a minha família fosse uma família musical, né, de instrumentistas, como acontece muito na música brasileira, talvez fosse natural, mas não era muito natural. Então, cada um com a sua ocupação, são 8 irmãos, né, todos eles todos eles trabalham. Você falou que você começou a desenhar, você desenhava desde criança? Sim, eu desenhava, fazia uns brinquedos, aquela coisa de desenhar, coisas infantis. Depois, mais tarde, eu fui aproveitar isso na escola de samba, né? Com figurinos e tal. Olha só. Que legal. E escrever também? Você escrevia, Sim. assim, já na infância? Já assim? escrevia. Ah, então quando você começou a se interessar pelo samba, assim, e tal, você já tinha umas coisas. Sim, engraçado que tem um dado interessante que eu lembrei agora, que você falou, o meu pai tinha uma caligrafia muito bonita, meu irmão mais velho também. E aí eu falei, pô, começou pela história de que ele tem uma caligrafia bonita, e a minha caligrafia é bonita. Aí, depois eu falei, caramba, aí aquela história de ficar escrevendo, eu fui entendendo que, pô, eu preciso escrever, não preciso ficar só escrevendo meu nome, né? Eu comecei a escrever coisas, então eu falei, pô, isso com a relação com a televisão, né? Com o noticiário, as músicas, os festivais, né? Que depois vieram na década de 70, década de 60 ainda, né? Então, os festivais foram muito importantes para mim, né? E, inclusive, dos festivais, eu me tornei amigo de pessoas que eu via no festival, isso foi muito legal. Que massa. Maravilha, Rabicho. E aí, seguindo aqui, então, essa semente, ela quebra a sua dormência e ela lança as raízes. Raízes. Momento raiz dessa Legal. semente, dessa sua árvore, quando ela começa a enraizar e encontrar o chão, né? A gente aqui pergunta quais foram as suas principais referências, os seus principais... As raízes, assim, as pessoas que te deram segurança, ou que te deram inspiração, tanto as pessoas ao seu redor, quanto também artistas ou outras pessoas que te inspiraram. O que você sente que é o seu embasamento, assim, para quem você é hoje, para sua árvore, para quem você é hoje? Pois é, como eu falei anteriormente, quando eu entendi que eu era um compositor e também entendi que não era um compositor só de samba, 2 figuras muito importantes que eu tive o prazer também de conhecer pessoalmente, que foram importantíssimas, Milton Nascimento e Paulinho da Viola. Uau. Um no samba, outro na canção. 2 figuras, né, que eu sempre acompanhei, assim, atentamente, né? Inclusive, eu usava um boné na época, nos anos 70, eu usava um boné igualzinho do Milton Nascimento. Que legal. A minha tia conseguiu fazer um boné igualzinho. E era muito fã, né? E o Paulinho da Viola, a referência do samba, maravilha. né? E depois, mais tarde, fui me tornar amigo do Zequete, que junto com o Paulinho fizeram vários trabalhos, que foi um grande amigo e também parceiro, acabei fazendo músicas com ele também. Você considera eles, assim, Sim, como muito das suas referências, né? referências, Referência embasamento. muito forte. Isso já foi adulto, né, que você conheceu? Não, isso eu conheci adulto, mas lá nos anos adulto. 70 que eu já vinha acompanhando a carreira Você já acompanhava, né? mas depois, mais tarde, fui conhecê-los pessoalmente. E tem mais alguém, assim, mais algum outro artista ou pessoa? Você falou que o seu tio, né, também foi uma pessoa... O meu tio foi importante porque ele foi o cara que fundou o Bloco Carnavalesco e através dele eu fui conheci a cuíca, que é um instrumento que eu durante muito tempo toquei na bateria das escolas de samba.
E o meu irmão, gostava de cantar nas esquinas, nas serestas, nas reuniões, e aquilo me atraía também, é uma voz legal que ele tem, então... Uhum. E assim, tem outros artistas, assim, ao longo da sua... Desde a infância, adolescência, assim, ou... Na verdade, a importância que os festivais tiveram para mim foi muito grande, né? Muitos artistas, né? A Elis Regina, do Lobo, né? Maria Bethânia, Mutantes, toda essa galera, fase. né? Depois teve a Bienal do Samba, que era um festival que teve 2 edições só, onde eu vi ali Cartola, Wilson Moreira, que também virou meu amigo, Wilson Moreira já falecido, o Zequete. Então tinha muita coisa, né? Que aquele momento na televisão era o olhar para ainda bem que os festivais aconteceram, embora houvesse a ditadura, aconteceram e foram muito importantes, né? Uma geração que está aí hoje na casa dos 80 anos, né? Chico, né? Edu Lobo, todo esse pessoal. Então, isso foi um período para mim que eu fui realmente entendendo, né? Esse formato da composição, da melodia, da poesia, né? Das parcerias, fui entendendo como... eu lembro de uma parceria de Edu Lobo e Jean Francisco Guarnieri, por exemplo. Então, eu comecei a me entender que não necessariamente tinha que ser músico, podia ser um cara do teatro, como era o Guarnieri, né? Dramaturgo, né? E, né? O próprio Vinícius, que fez muita coisa legal. É. Então, aí foi abrindo a minha cabeça, né? Como essa coisa da composição podia ser muito além de ter só um gênero e de ter outros parceiros também. Que massa, hein, bicho? Isso aí. Que privilégio, né? Ter nascido Legal. assim e vivido assim na juventude com essa galera. Eu absorvi muito, né? Absorvi muito. Eu consumia isso diariamente, então... E aquilo foi me dando esse caminho aí. E no samba, quais são suas principais referências? Suas principais... No samba, o Paulinho da Viola, né? Sim. Daí vem nessa sequência o Wilson Moreira, Zequete, Clementina de Jesus, Dona Ivone Lara, né? São as figuras que eu tenho, assim... Elton Medeiros, que é um grande compositor também. Que legal, que maravilha, né? Raízes maravilhosas. Bom, então... Depois das raízes, então, Rabicho, a gente segue para o tronco, né? E aí a gente se pergunta como está sendo, ou como foi a constituição da sua carreira, a tua formação, os desafios, o que te motiva a você, né, a criar essa vida como artista, fazer o trabalho que você faz? Eu acho que o lance de compor, né? Muitas pessoas encontram com a gente e falam, pô, você continua compondo? Não é uma coisa que é impossível de parar, né? Como correr o sangue na veia. Não? Então, o que foi me motivando foi esse lance de entender que aquelas linhas que estava traçando ali poderia ser cantado, poderia ser organizado com um grupo, né? E isso foi tornando um desafio que o que vira uma música, depois vira um arranjo, vira um show, vira uma apresentação. Então, acho que nesse ponto, acho que essa foi a parte que me tocou mais. Embora houvesse outros trabalhos paralelos, como a questão do carnaval, que eu falei, mas a música, ela tinha sempre essa coisa, né, de impulsão mesmo, de te colocar num caminho, de entender que aquele era um trabalho que deveria colher outros frutos e tal. E principalmente a questão de parceiros, de amigos, né, de criar relações além da música, né? Então, acho que foi... E uma coisa muito, muito forte também são as influências na cidade com as congadas, né? As congadas, juntamente com as escolas de samba, que... como cultura popular, naquele momento, para mim, também foi super importante. Então, acho que já tinha aí o lance do compositor, mas também da pessoa preocupada com a memória, né, com o que aquilo significava para a cidade, né? E eu vim de uma família toda da roça, assim, de Biritiba Mirim, Sabaúna, de regiões rurais. Então, já tinha aquele sotaque meio de... era mais para moda de viola, né? Foi quando eu comecei... Até brigava com meu avô, que ele queria assistir a moda de viola, e eu não queria. Mas daí eu comecei a ver que era legal. Então eu fui entendendo que essa palheta, né, musical é um negócio gigante, né? Que tem muita coisa. E aí foi muito claro para mim essa relação com as congadas e com a escola de samba. Demorar a entender que eram duas coisas e ao mesmo tempo elas se confluíam também. Faziam parte da mesma coisa, né? Sim. Da cultura,
do povo e tudo. E, Rabicho, você teve alguma formação ou foi orgânico? Você foi nesse contato com a arte? A minha arte relação, a formação, ela é totalmente autodidata, né? Autodidata, maravilhoso. Porque eu fugi da escola aos 10 anos de idade. Ah, Eu entrei numa crise de choro, assim, num período que eu chorava muito, meus pais não entendiam, e era muito dificultoso a vida de todo mundo, eles não tinham, eles também estudaram muito pouco, e eu não tinha mais concentração para um banco escolar, né? Inclusive tem música que fala disso. E então eu não queria mais. E tentei depois, 2 vezes, supletivo, essas coisas que tinha na época, madureza e tal. Mas não deu, não rolou. Aí eu saí da escola aos 10 anos de idade, né? Então tudo que foi aprendendo. Então a música me ajudou muito. foi Aprendi muito lendo as contracapas dos vinis, né? A ficha técnica toda. E aquilo foi me dando esse alicerce. E essa coisa... Como era antigamente, né? E quando eu entendi que eu dava para rolar, né, mesmo não tendo seguido nos bancos escolares, eu falei, então acho que tem um aprendizado. E, como você falou, da formação musical também, ela foi totalmente intuitiva, ela continua sendo. Também tentei aprender instrumento de harmonia, não aprendi. Né? Recentemente eu fiz uma música para o show Quintal de Canções que fala disso, né? Não sei tocar violão, mas sei compor bolero, machixe e samba canção. E a melodia que vou intuindo de um tema bem-vindo no compasso do meu coração. E geralmente quem chega na frente é sempre o refrão. E um tamborim tocando assim, dom, 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 dom. Esse é o meu violão. Que lindo! E eu abri o show Quintal de Canções, né? E aí explicando um pouco, porque tem histórias muito interessantes de pessoas, de eu chegar em lugares assim, e as pessoas, músicos chamaram para tocar. Bicho, vem dar uma canja aqui. Eu falei, não, eu não toco violão. Porque dar uma canja, se eu for cantar, tudo bem, mas a pessoa já teve um músico. Já joga o violão na sua mão. Um músico, o Miltinho Blois, que saudoso Miltinho já morreu. Ele ficou bravo comigo, ele achou que eu estava esnobando. Ele saiu do banquinho e me deu... Não, Miltinho, se você tocar, eu posso cantar. O Mason brinca muito com isso, né? O Mason, a gente entra nos lugares e ele fala, não, o Rabicho não vai tocar não, ele tá com a mão machucada. Pessoas continuam achando que eu toco violão. Eu também achava. Tem pessoas que eu falo, e aí... Eu fiz o show Quintal de Canções, que é um show de canções, né? Tinha 3 ou 4 sambas lá. E a maioria das canções, todas as melodias são minhas. São minhas. E que é uma coisa, na música popular brasileira, existem grandes compositores que também... Martim da Vila, Doniran, Wilson Moreira, Zequete, nunca tocaram instrumento de harmonia. Que é uma coisa que rola na cabeça, uma ideia, a melodia, e depois você transpõe, né, com um parceiro fazendo a harmonia, né? Eles sofrem com a gente, né? Porque você vai cantando e se o cara toca errado, você fala, não, tá errado. Porque é muito louco isso, né? Você não tem a teoria, mas eu sei. Não, tá errado, é outro acorde. Aí o cara tem que achar o acorde lá, eu sei que na minha cabeça tá errado. Mas é legal isso. E é legal que com o tempo eu fui ganhando esse respeito, né? Porque os caras, não, ele sabe o que ele tá falando, ele faz. Até porque para os músicos que conhecem esse universo, eles sabem que isso é normal. Né, em alguns compositores, né? E a gente tem muitos pelo Brasil que são desse perfil, que não tocam instrumento de harmonia. E é divertido, né? Porque, e geralmente quem não toca instrumento de harmonia, ele dá mais trabalho, porque a tua cabeça fica livre, né? Pra fazer o que você quiser. Isso para cada um seu né? Você vai no acorde, já vai fechando ali, né? O cara que faz um acorde, mas você... Depois os caras que se viram, né? E é muito legal isso, porque você vê construído, né, a flauta, o piano, o violão, o contrabaixo, todo mundo... Você fala, pô, foi eu que fiz isso aí, né? Na verdade, quando tem um arranjo, aí sim, a gente arranjou junto, mas o mérito é de quem arranja, mas a ideia de fazer, de construir a melodia é muito legal. E eu tenho isso, então a minha formação é totalmente intuitiva e fui... E como lá no começo eu falei, saí da escola aos 10 anos, eu também tinha dificuldades do violão, né? Teve um professor, o Vital Medeiros, foi um grande amigo, o Vital Medeiros é uma grande figura, que foi professor do Paulinho Nogueira, né? Foi professor do Toquinho, morou aqui em Mogi, e quando ele faleceu, ele estava aqui em Mogi. Ele foi dar umas aulas para mim, ele me chamou no canto e falou assim, vou te dar uma aula diferenciada, mas não conta para os outros alunos. Porque
Porque para você tem que ser uma coisa diferente, porque você já compõe e tal. E aí, nessa história toda, ele foi ver um show meu no teatro, né? E daí ele falou, acabou o show, ele, bicho, não vai fazer aula de violão, não. Não vou te dar mais aula de violão. Pô, eu ouvi suas músicas. Aí eu falava, pô, pois é, Vital, tava pra te falar, porque eu quero, você me passa uma lição e eu quero sair tocando. Então, ficar fazendo exercício, eu falei, não é pra mim, porque eu tinha muita ansiedade de querer sair tocando, mas eu falei, não vai rolar, né? Então vai no Que batuque, legal. né? Mas acho que é um pouco a coisa dessa sabedoria da cultura popular também, né? Isso, exatamente. A Essa cultura coisa popular. do brincar, do Isso, fazer, é vivo, né? Um conhecimento vivo que tá ali e que não precisa tanto da academia mesmo. É um pouco do que eu falei lá no começo, né? A referência da congada, da escola de samba, né? Dos tambores. E o meu caminho foi pela percussão, né? Então, eles te dão esse... né? Porque, inclusive, no próprio meio, às vezes, desconsidera um pouco essa parte da percussão, da bateria, né? Como, tem até umas brincadeiras. Tava eu, o guitarrista, o violonista e o cara da bateria, né? O cara da bateria nunca é o músico, né? Não, mas é otimista, né? Então, é um elemento importante ali, então, né? Mas é uma brincadeira entre os músicos, né? Assim. Pra sacanear o baterista, né? Porque muita gente não considera, né? Não, mas no samba a parte rítmica é algo complexo, não é tão simples assim, né? Bom, seguindo aqui então, e aí esse tronco se consolidou, né? E aí essa árvore, ela já está ali, já está começando a formar a sua copa. Então é o momento copa. E aí o que a gente quer saber, assim, os primeiros... desdobramentos da sua carreira, né? Os primeiros reconhecimentos, assim, primeiro momento, primeiro show, ou esse primeiro lugar que você foi convidado para tocar ou fazer uma palhinha. Ele é compositor, você chegou a falar já de shows, mas os primeiros momentos como você... peraí, aqui eu comecei a entender que eu sou compositor mesmo, porque teve um reconhecimento no contexto social e tal. Eu acho que foi Bônus e frutos, né? Foi no comecinho dos anos 80, né? Quando eu já tinha um samba enredo na Avenida. Isso é um momento muito, muito, muito emocionante, né? Você vê... Nossa. E para mim, aquilo foi um palco mais completo, que você vê as pessoas cantando o teu samba, né? As pessoas do lado de dentro do bloco, era um bloco carnavalesco, e as pessoas do lado de fora, né? E carro alegórico, e fantasia. E no mesmo ano eu fiz o primeiro show meu. Eu já tinha participado de alguns shows de amigos, mas o primeiro show meu foi em 83 e o primeiro samba na Avenida foi em 83. Então, olha, 83 foi o ano da Copa. Você lembra o nome do samba enredo? O samba enredo falava Quando escurece, nós vive. A Dona Nina Barbosa. Isso recebeu uma crítica, né? Nós fomos lá na rádio reclamar do cara. O cara escreve um samba quando escreve. Estão falando de Adoniran, o ignorante. O cara nem sabia quem era o Adoniran. É que a linguagem do Adoniran era assim, né? Sim, era sim. O tema era Quando escurece, nós vive, que era uma homenagem ao Adoniran, que tinha morrido em 82. E esse samba foi no Carnaval de 83. Coisa, muito legal. E você sente assim que esse desdobramento já foi assim um grande... Porque assim, a partir desse tronco, né, os galhos vão crescendo e tal, as folhas, começam a surgir as flores. Sim. E essas flores, aí a gente chega nesse momento flores, é quando essas flores desabrocham o aroma, as pessoas assim... já começam a sentir você sente assim que você floresceu como artista. Não seria assim um primeiro reconhecimento, mas seria quando você sente assim, cara, floresci, né? Sim, sim. O que você sente que é esse momento? Talvez ali já seja uma primeira florada, né? Esse samba enredo, só esse ver show. o que ele sente. Essas flores nem sempre são bonitas, são murchas, assim, não é fácil, não é mas quando fácil. você sentiu que o aroma foi percebido. Sim, né? mas é um caminho duro, né? Quem pensa que é fácil, continua sendo difícil, né? E o não reconhecimento Mas, enfim, acho que a partir desse período, os anos 80 foram muito importantes, né? Que aí seguiu muito, muito paralelo a música e o carnaval. Foi um período que eu produzi muito, né? Tanto no carnaval como na música. E como o carnaval sempre tinha o samba ali,
Então, a parte musical foi uma coisa... Foi quando eu aprendi bastante a questão interior da produção carnavalesca, como funcionava a direção de harmonia, né? Os ensaios e tal, que é a parte mais rica de uma escola de samba, são os ensaios, né? Que é aquele período que antecede, que você ali tem a bateria todo dia tocando, então você vai aprendendo as afinações, né? Os naipes de instrumentos, né? E paralelamente, acabando o carnaval, já tinha uma série havia naquele período, de 83 a 88, uma Secretaria de Cultura muito importante em Mogi, a Secretaria de Cultura mais importante que teve na cidade de Mogi das Cruzes, que foi o último mandato de 6 anos antes da Constituição. O mandato de 83 a 88. E essa Secretaria de Cultura foi muito importante para a cidade, principalmente para juntar os artistas. Muitos artistas que hoje se conhecem, da minha geração, não fosse aquela secretaria, não estariam do governo Machado Teixeira, e o secretário de Cultura era o Armando Sérgio da Silva, que faleceu recentemente. Era uma secretaria muito viva, dinâmica, todas as áreas tinham coordenadorias, e a área musical era muito rica, então a gente pôde fazer muitos projetos. Então, eu aproveitei ao máximo daquele período ali, né? Tanto no carnaval como na música. Tivemos muitos shows, muitas gravações, muitos projetos. Então, foi um período realmente que não só eu, mas muita gente se consolidou ali como artista, não só na música, mas em todos os segmentos, que foi, quem é da minha geração concorda comigo, e foi a melhor secretaria de cultura dessa cidade. Que legal. Eu como mogiano, não cheguei a pegar bem, eu ainda era muito criança, né? Mas eu já ouvi falar muito bem, assim, de época que tinham shows em praças e uma movimentação cultural. O que você acha que levou depois as outras gestões a deixar a cultura meio segundo plano? Se bem que não é esse o objetivo do podcast, mas você acha que ainda tem uma perspectiva de uma luz sobre a área cultural? Eu acho que uma Secretaria de Cultura, ela tem que funcionar, acho que todas as secretarias têm que funcionar de acordo com a vontade política do prefeito, né? Porque se o prefeito não quiser, não adianta, né? Se o prefeito não tiver esse viés e dar essa autonomia... Se os vereadores não votarem um orçamento significativo, o secretário também não consegue ficar atado, né? Então, não adianta não ter um secretário com boas intenções e não ter um grupo. Tem que ter um corpo, né? Uma secretaria não pode ser feita por 4 pessoas. Por exemplo, Mogi das Cruzes tem equipamentos maravilhosos de cultura, mas eles não conseguem ser utilizados porque não tem RH, né, para tocar. E o próprio orçamento da cultura às vezes é ínfimo até, então dá para contratar mais pessoas. Então não existe uma intenção, pelo menos por hora, de fazer um projeto para toda a cidade, com a diversidade que a cidade tem, com a relação de Estado, né? Não relação de governo, relação de Estado, entendendo que todo artista, independente de credo, partido ou raça, né, tem que estar incluído naquele orçamento, naquele processo, né? Não pode ser uma coisa feita para grupinho A, grupinho B, aí vem esse grupo, depois é outro grupo. Não, é todo mundo, né? Parece que hoje agora está começando a desabrochar isso um pouco, assim, que a gente está acompanhando. Editais, né? Tomara, E uma coisa que eu sempre falo, né? Essa coisa da memória e a questão o cuidado com os artistas mais velhos. Eu vou aproveitar que eu, por exemplo, tenho 66, mas eu estou vivíssimo, né? Eu estou produzindo muito, eu não paro. Agora, tem pessoas, por exemplo, da minha geração, que estão encostadas em casa, quietinho, porque não são produtores como eu sou, né? E essas pessoas precisam ser reconhecidas, sabe? São pessoas... Nenelson é um grande compositor que gravou com Nerino Silva, Demônios da Garoa, nos anos 60. O Odilon da Cunha Mello, que é um grande músico, tocou com o Hermeto, tocou com Elis Regina, está quietinho lá na Vila da Prata, na casa dele. Tem a Henriette, que recentemente apareceu aí num programa da Globo, mas também já deixaram ela de lado de novo. Então tem muitos artistas, né? O Xavier Filho, que é um grande sambista da Vila Industrial. Então tem muita gente da nossa geração, Paulo Iga, aí a gente vai lembrando aqui, pessoas que desanimaram, porque parece que você passa de 50, você não serve para mais nada, então... E é difícil. Mas ainda voltando para a questão da composição e nessa coisa da florada, o que te inspira a compor, né? Quais são as temáticas que te movem? Eu vou compor sobre o quê? Eu vou começar com uma amiga que lá nos anos 80 falou para mim assim, bicho, você podia fazer uma música para mim, né? Aí eu falei para ela, não rola assim, tem que ser
tem que ser de forma natural. Então, essas coisas têm que ser de forma natural. Então, você faz uma música para um amigo, para uma amiga, para um passarinho. Então, essas coisas, elas acontecem. No meu caso, por exemplo, que eu faço sem harmonia, e eu não dirijo, né? Eu não dirijo, eu ando a pé. Inclusive, o nome da minha biografia, que eu estou preparando aí, da minha história, chama Canção a Pé. Porque 80% das coisas que eu produzi, não só música, né? Foram todas a pé, Caminhando. andando pela cidade. Ou aqui, ou fora daqui, no Rio, ou em São Paulo. Caminhando, né? Então, e aí surgem muitas coisas. Essa coisa de andar é muito legal e surgem muitas ideias legais. E cantando. Exatamente. Muitas ideias legais. Então, fluem, né? Coisas de pensar em alguém, pensar em algum tema social, algum tema ambiental. Então, sempre tem... ela vem de forma muito, muito, muito leve e livre, né? Essa coisa da composição. E quando você tem uma dificuldade, você manda para o parceiro, né? O parceiro termina, ou o parceiro manda para você. Então, tem coisas legais. Tem coisa que o parceiro manda para você já te pedindo mais ou menos o tema, né? É interessante isso também. Aí é um desafio maior, porque é de uma relação dele, ele tá te pedindo, né? Pô, eu queria que você falasse assim, tal. Você Então, tenta se conectar com aquilo. Porque teve uma história que uma amiga chegou um dia e falou... E eu tava com a minha ex-mulher, ela chegou e falou assim... Pô, obrigado pela música que você fez para mim lá. E eu falei... Daí minha mulher na época ficou enciumada. Que música? Eu falei, não sei, não fiz música para ela. Mais tarde, 20 anos depois, eu fui saber... Que o meu parceiro tinha me dado a letra. A letra era feita para ela. E eu musiquei. Entendeu? Eu não sabia. E deu tempo para explicar para a mulher ou já não deu? Não, eu não tinha que explicar, não sabia o que se tratava. Não, depois que você ficou sabendo. Depois. Depois já não, agora minha ex-mulher, a gente é amigo. Eu vou contar essa história, ela vai saber pelo podcast. Porque eu falei, caramba, eu não fiz música para essa menina, não. O que ela tá falando? E ela veio E a sua memória é boa. ela veio agradecendo. Obrigado, a bicha, a música ficou linda. Eu falei, não. Eu nem sabia o que era, né? Vai dar a letra. Lá em casa. A letra Aquela situação, né? Letra com o parceiro, prefiro não falar o nome do parceiro, né? A letra com o parceiro me entregou e que depois eu falei, nossa, era pra ela. Que barato. E, Rabicho, antes da gente continuar um pouquinho aqui, um pouquinho mais aqui nas flores, eu fiquei curiosa, porque você falou da dificuldade, né? Lá no Tronco, a gente também tem uma coisa que a gente pode trazer, que é a questão do propósito, assim, tipo, o que te fez continuar mesmo com tanta dificuldade, né, que existe? O que você sente que foi a sua motivação para crescer, né? Eu acho que é a emoção que te toma, né, em cada música que você faz, seja letra, seja melodia. E a gente falou agora há pouco dos temas, né, das ideias, do mote, né? E acho que é isso que me fez, né? Porque você faz uma música para esse copo, para esse microfone, depois você fala, pô, tem que fazer agora para aquela câmera. Você tem sempre uma coisa, né, a mais. Então, isso foi, sabe, desafio. Desafio, né? De fazer, de melhorar também, né? De, pô, vou compor melhor, né? E na arte é assim, né? Você fica mais velho e fica mais afim de fazer. Você vai aprendendo todo dia, né? E principalmente quando os parceiros começaram a surgir, é aquilo que eu via na televisão, eu fui entendendo que na minha vida também foram surgindo, né? Como eu falei, dos principais, né? E foi muito desafiador colocar letra nas melodias do Nito Najar, fazer letra e melodia junto com o Xavier. O Paulo Henrique também, que veio assim, novinho na minha casa, 20 anos de idade, começamos a fazer muita música, né? Ele cheio de gás. E aí eu falei, tem que corresponder. Então, eu sempre que estava uma desanimada, né? Tinha alguma coisa que motivava. E acho que é essa emoção de esse envolvimento que te puxa para o desafio, que te puxa para ir para e a gente mais, vai juntando pessoas em torno da gente, né? Que necessariamente não sejam da música, por exemplo, mas que vão, né? Reuniões em casa de amigos, né? Tomando um vinho, uma cerveja, aí aquela roda de 3, 4 violões, pandeiro. Nossa, quantas vezes isso, né? Tanto para compor junto, como para mostrar para as pessoas, né? Acho que falta muito isso também, né? Na nossa relação. Antigamente tinha muito isso, falta essas reuniões. E nessas reuniões, os amigos,
né, que curtem, que compram os discos, né, que vão nos shows, essas pessoas se sentem privilegiadas, né, de ver aquela obra ali, né, antes dela virar um disco, antes dela ser cantada no palco. Então isso é muito legal. Que legal. Bom, e voltando para as inspirações, você trouxe uma música para a gente escutar aqui, né? Sim. Aí, nesse momento, Flores, a gente te pergunta se você puder contar para a gente um pouco como foi o processo de composição dessa música, para a gente ter um pouquinho, assim, mais, né, de perto acompanhar esse seu processo de composição. Feliz eu fiz para uma amiga, Letícia Rodrigues. Ela participou de um show comigo em 2001, aqui em Mogi, no Teatro Municipal. É uma pianista de Campinas, né? Tem uns toques ali na letra que, quando você fala Lê, é Letícia, né? Então tem essas sacadas que a gente gosta de fazer. E Feliz foi feito para... Inclusive na letra tem uma citação de piano e tal. E uma coisa que veio meio que natural. A letra é a melodia, né? A melodia também é minha. E ela já veio até com aquela ideia daquele arranjo dos violinos que tem, né, na introdução e no final. Veio uma coisa que veio muito inteira. Tem músicas que demoram a se completar, mas essa foi uma das que veio instantânea, assim. Foi bem legal. E foi inspirada nessa amiga minha, Letícia. E quando que isso aconteceu? Essa música foi feita em 2001. Faz um tempo já. Tem música de 45 anos aí. 800 composições, meu Deus do céu. Muita coisa, né? É muita abundância criativa. Maravilha, foi um borbulhar, né? O legal é ouvir você, porque o PH, quando esteve aqui, também falou que você foi um parceiro muito importante de composição dele. E aí você falando, poxa, ele te dando força e você dando... Não, o Paulo Henrique, ele me deu uma levantada, porque eu estava num período, eu estava mesmo num período assim, a fim de parar com música. E aquela relação ganha-ganha, né? Um dá força pro outro e os dois saem. Eu tinha uma pasta azul, que eu tinha umas letras que nem eram coisas construídas para ser música, né? E ele foi cantando, musicando. Tanto as que ele pegou da pasta, como as coisas que a gente fazia em casa, a gente foi fazendo bastante coisa, né? Ele foi fazendo os primeiros sambas dele comigo e tal. Então, foi muito legal. Tem uma história legal do Paulo Henrique, que em 93, eu estava com um show aqui no Teatro Municipal, e o Zequete participou do show. Né? Ele foi no teatro, assistiu o show, ele estava no ônibus, indo para César de Souza, parou, ele viu uma faixa assim, hoje, Rabicho, não se lembra se tinha participação do Zequete, não tinha, o Zequete foi de surpresa lá. Aí Rabicho e tal, ele pegou, desceu do ônibus, no Largo do Carmo, e entrou no teatro. Eu até brinco com ele, você pagou o ingresso? Aí ele foi assistir, e eu não sabia, não conhecia, 93, 95 apenas, que é a Tainá, que é uma cantora brilhante que sempre fez estúdio comigo, fez palco também. Ela falou, o Paulo Henrique quer te conhecer e tal. 2 anos depois daquele show que ele foi me conhecer. Aí ele já tinha referência, o cara... E o Zequete apareceu no palco, o cara recebe o Zequete no palco, né? Que legal. Então, e aí eu tava meio... Então, ali em 95, eu tava meio desanimadão, sabe? Meio que, assim... a fim de parar um pouco com música. E daí foi quando ele veio com aquela, né, fortalecedor de fazer bastante música. Então, esse lance do Paulo Henrique foi muito importante. Eu acho que essas parcerias, ela tem essa coisa, né? De um dar o gás pro outro. Isso é legal pra caramba. Que delícia, né? Maravilha. Agora, então, a gente vai entrar, Rabicho, nos frutos, é isso? Frutos! A sua produção como artista, suas composições, seus álbuns, para você trazer um pouquinho, então, seus projetos, parcerias, as realizações consolidadas, né, com outros artistas, o impacto das suas criações, se você... Né? Eu tenho algumas participações em outros discos, né? Um disco de samba do pessoal da Zona Leste, que eu entrei em 2011. Tenho participação no disco do Paulo Henrique. Tenho produções minhas como produtor musical de um disco da área dos compositores da Unidos da Vida Industrial. Aí eu estou como produtor, mas tem composições minhas também lá. Tem um disco feito para os sambas e enredos da Escola de Samba Acadêmico de São João, que eu produzi. Um DVD que eu fiz no Teatro Vasques, É Bom Viver, nos meus 50 anos, em 2007. E esse é com as suas obras.
com as minhas. Tem o disco Levando um Samba, que foi lançado em 2010, que é um disco que tem grandes participações lá. Tem Renato Braz, tem Ginga, tem Matheus Sartori, tem Paulo Henrique, Guilherme Bandeira, Aline Queradia. Tem um time de gente lá. E produções que eu fiz ao longo, né? Eu fiz música para teatro, fiz música para cinema, eu fiz música para escola de samba, né? Fiz música... Tenho 2 discos infantis prontos. Olha. Pronto que eu digo, não é que está gravado, a ser gravado. Eu tenho um desses discos, é só canções feitas para Mogi. Nossa, que riqueza, Canções infantis. bicho. Canções infantis só feitas para Mogi. Que legal. E Que tem gracinha. um disco também que eu comecei na pandemia, parei porque acabaram os recursos, que chama Onde Mora o Samba, né? Que são composições que eu fiz na pandemia com parceiros. Eu quero continuar, acho que esse ano ainda eu consigo continuar. Esse último show, Quintal de Canções, também tem um projeto da gente tornar um audiovisual. Agora acabou o CD, DVD, né? Agora é audiovisual, então a ideia é fazer também um audiovisual desse trabalho novo. E o Onde Mora o Samba que eu quero retomar e concluir esse disco, né? Então tem um disco também pronto para ser gravado, que é o Teatro Vasco, Sim Senhor, que é um musical que eu produzi, dirigi, fiz a trilha eu trabalho bastante. Caramba, Em que 2002, massa. o Teatro Vasques completou 100 anos, ele passou a se chamar de novo Teatro Vasques. Era Teatro Pascoal Carlos Magno, Sim. na ditadura foi mudado o nome dele. Então ele voltou a ser, através do secretário grande Jurandir Campos, meu grande amigo, saudoso amigo. E ele virou, e daí ele me pediu um musical. Foi um desafio, e o nome já diz musical, né? Com mais de 50 pessoas em cena. Nossa! Atores, bailarinos, orquestra. Que legal. incrível. E aí eu compus as músicas, o Paulo Henrique fez os arranjos, ele montou a orquestra, na época ainda a orquestra estava engateando aqui, né? Aí ele montou a orquestra e a gente fez esse musical maravilhoso. Matheus Sartori participou, Mason, Juliana Cosma, né? A Tata Rodelo fez as coreografias, e teve uma série de artistas importantes, né? Do teatro, da dança, da música, foi bem legal. Das artes ano plásticas que que fizeram o foi isso? cenário. 2002. 2002. Então, tem uma proposta, inclusive, de refazer uma reedição desse espetáculo Uau. pelos 120 anos do teatro, né? No Teatro Nossa, Vasco. que massa. já Espero que ganhe isso. andei conversando com a Imagina. Secretaria Que de legal. Cultura e tomara que dê certo para a gente Tomara. fazer, né? Num outro formato, com algumas reformulações e tal, mas é bem legal. Então, são os projetos que eu participei ao longo da minha trajetória, né? E é muita coisa. Então, como produtor, eu fiz bastante coisa. E, inclusive, eu, como produtor, eu acabava me esquecendo, né? Esquecendo de mim como compositor. Fui fazer só em 2010 que eu fui fazer, de fato, um CD, assim, prontinho, né? No estúdio e tal. Mas os outros são, assim, coisas que eu fiz de coletivos, né? Área de compositores. Também tem um 2001 que eu fiz no teatro, chamado Pessoas. Foi também muito artesanal, né? Mas então era para ter mais discos, né? Porque com tanta... Dá pra fazer aí uns 20 discos aí, brincando. Mas a Pra minha... tá distribuído, né? de a várias minha formas. vontade agora é fazer esse infantil, principalmente esse que fala da cidade, né? Ah, E esperamos ainda isso. tem a relação com o carnaval também, né? Em alguns Sim. momentos, com parcerias de composição, não? Sim, sim. Em 2020, inclusive, eu, Xavier Filho, concorremos na Mangueira. Que legal. Na Mangueira, a gente botou um samba lá na Mangueira. E tem essas idas e vindas por aí que a música leva a gente. Maravilha, né? Então, Rabicho, agora é hora da gente ouvir a Essa música. essa música. flor que você trouxe pra gente Feliz. hoje. Essa Feliz. música. Legal. Fruto, né? Fruto da obra. É o fruto da obra. Uma das Que tantas. alegria. É.
Quando o verso se rende, a tudo aprende do teu coração. Deste sorriso que vestes e acordes contente por toda a canção. E a música borda dos planos, sem danos nem panos, por nada encobrir. E a vida é um livro seguro de versos maduros, quem lê é feliz. Sei que a tua verdade contou pra cidade um jeito de rir, como soubesse por anos, e ao der um piano tocasse de ti. E a música borda dos planos, sem danos nem panos, por nada encobrir. E a vida é um livro seguro de versos maduros, quem lê é feliz. Quando o verso se rende, a tudo aprende do teu coração. Deste sorriso que vestes e acordes contente por toda a canção. A brincadeira da língua portuguesa é muito legal, né? A tudo aprende. Aprende. Quem lê é feliz. Lê é Letícia. Que linda, nossa, que melodia, que poesia linda. A sensibilidade, né? De quem que é o arranjo? A concepção, a ideia original é minha, né? Mas o arranjo foi do Zé Roberto de Paula, que é um amigo que agora mora em Barcelona. Ele que escreveu para orquestra, para as cordas. Aveludada, né? É, aveludada. A gente chama de arranjo de base, né? Porque aí você pensa, né? Que nem essa melodia. Tava tudo na minha cabeça. Quando eu gravei a base, já passei isso em lá, né? Lá. Aí, então eles escreveram em cima disso. Uhum. Tem coisa que já vem tão pronta, né? Que coisa. E essa surgiu, ela veio, nasceu parida. Essa foi uma que eu não precisei de parceiro, não precisei de muito tempo. Tem coisas que demoram, de fato, né? Que você... Eu tenho lá ideias lá de 10 anos passados, 20, sei lá. Ficam lá quietinha. E essa aí demorou quanto tempo pra essa aí foi coisa de dias. 3, 4 dias ela estava pronta. Uau. E como que você escreve a sua composição, assim, musicalmente falando? Como se registra? Só na cabeça? Então, teve um período ali até meados dos anos 80 que era só na cabeça, né? Mas quando eu vi que já tinha bastante coisa, eu falei, opa... Preciso registrar Aí fita isso. cassete, né? Daí, nem toda hora você tá com um gravador, né? Naquele tempo eram uns gravadores Stromboli, assim, né? Aí eu aprendi uma técnica. Eu ia pro orelhão, ligava o meu telefone fixo e cantava. Na secretária eletrônica? Quando eu tinha telefone fixo. Nossa, genial! E aí porque você tava num outro trabalho, né? Geralmente carnaval e outras coisas que eu tava fazendo, eu vou perder essa ideia. Tem ideia que você... depois eu lembro de novo. Mas tem coisas que... Não, isso é muito legal, não posso perder isso. Né? E aí eu ligava pra secretária eletrônica e chegava à noite em casa... Você tem um recado aí lá, e era eu cantando. A riqueza, Que barato. gravada. Isso que massa. é muito legal. E depois foi ficando fácil, né? Daí vieram CDs, vieram MDs, depois vieram os gravadores, depois veio o gravador do celular, né? Agora é uma maravilha. Eu tenho uma pagininha no Zap aqui que chama Compositor. Então, pintou a ideia, eu já subi na rua e guardo ali.
Nossa. Então agora é fácil, né? Maravilha. Mas a gente perde muita música. Os compositores perdem muita coisa boa. Que Porque- massa. É como a natureza, né? É. Ela vai achando um jeito de ser, ela simplesmente é, né? Ela não precisa estar dentro de uma E não dá pra ela é ficar o que triste, ela não, porque é. isso não é pra ser, não foi, perdeu. Depois a gente acha outra música, aparece outra. É muito legal, é uma mágica isso. Legal. Seguindo aqui, então, agora a gente vai falar sobre a semente, mas agora são as sementes lançadas ao vento. Né? Assim, de que forma você percebe, reconhece que a sua obra influenciou outros artistas, outros compositores de Mogi, de outros lugares? Você consegue reconhecer as sementes que você foi deixando pelo caminho, pelo caminhar da sua vida? E que germinaram. Eu tenho um maior orgulho de poder ter proporcionado a outras pessoas, outros compositores, né, dado esse toque, como eu também aprendi com os que vieram antes de mim. Por exemplo, o Henrique Habib, que é um parceiro querido que a gente perdeu recentemente, tem uma história muito legal, né, que ele me procurou ali no final dos anos 80, ele trabalhava no Jornal Diário de Mogi, ele era diretor, ele me procurou porque ele sabia que eu estava fazendo um show, ele queria me ajudar com publicidade, né, de patrocínios para o show e tal. E ele virou produtor desse show, né? Mas, na verdade, o Henrique, ele já tinha composições, já tinha música, e ele queria essa proximidade. Aí a gente virou amigo e, passado ali 1 mês ou 2 ali, ele já começou a me mostrar músicas, né? E eu falei, pô, legal, ele já tinha. Daí ele conheceu os meus parceiros, conheceu o Paulo Henrique, conheceu o Xavier, foi conhecendo o pessoal da música, né? Inclusive, teve uma matéria no Diário de Mogi, né, que minutos antes dele morrer, ele ouviu o disco dele, que foi feito no EMAN, né? Nossa. Pelo Matheus Sartori. É, incrível. Né? Ouviu e ainda fez crítica, né? Essa faixa aqui não tá legal, né? Mas é o jeitão dele. Então, o Henrique, por exemplo, é um desses caras, né? É legal, né? O Paulo Henrique também, a gente, bem novinho, a gente começou a fazer música. O Tunito Najar tem uma história muito legal, ele tinha muitas músicas, né? Um violonista, assim, de mão cheia, né? Infelizmente, ele sofreu um acidente, hoje ele já não toca mais o violão como tocava antigamente. Um dia, na casa dele, a gente estava saindo para um festival e ele foi tomar banho e falou, fica à vontade aí. E eu fui pegar umas fitas para ouvir lá, na sala dele, e eu descobri que aquelas fitas que eu estava ouvindo lá, todas as músicas das fitas eram letras que eu tinha colocado, mas as letras que eu estava ouvindo na fita não eram as minhas. Então ele me deu um monte de música para eu colocar letra, mas já tinha a letra dele. Ele falou, não, vai ficar melhor a letra dele. E 90% da obra dele são letras minhas. E eu nunca falei isso para ele. Enquanto ele foi tomar banho, fica à vontade, tem videocassete aqui, se quiser ouvir uma... Eu comecei a catar, ele morou na Espanha um tempo, né? Que legal. Eu falei, gente, essa aqui é a música e tal. Então, eu falei, pô, né, ele sentiu que, não, merece uma outra letra. E eu coloquei letra num monte de coisa que já tinha letra. Mas que ele... Então, tem essas histórias, né, que você fala, pô, que legal, que você, né, influencia. E como eu sou essa figura que estou sempre produzindo e fazendo, então, não deixo ninguém quieto, né? Vamos fazer, o pessoal que quer trabalhar, vamos trabalhar. E a mesma coisa com o Xavier Filho, né, que eu conheci ele nos anos 80 também, a gente começou a fazer bastante música. E a outra coisa legal com essa fase agora de internet, são pessoas que escrevem muito bem, e colocam na internet as coisas. E eu vou lá na internet, passo a mão e faço melodia. Manuel Mesquita tem várias músicas comigo, algumas que ele nem conhece ainda, né? A Eva Rocha, que é uma grande poeta, Eva Rocha. O Gui Cardoso, que é também grande músico, mas também um grande poeta, tem coisas que Então eu pego na internet das pessoas e vou lá e ponho melodia lá. Tem uma música sua aí e tal. Na pandemia foi assim também, aconteceu com vários parceiros e parceiras, né? E é legal, porque o Gabriel Tarragó, tem coisa com o Gabriel Tarragó, né? Aí a pessoa faz aquilo para ser poesia só, né? E quando ela vê... É muito legal esse processo. Quando ela vê a ideia dela musicada, fica muito legal. Presente. Que massa, que massa. Então, muitas sementes. Então, e uma coisa importante são as crianças, né? Essa coisa da criança. Eu já trabalhei muito com crianças, né? E essa coisa da criança ter esse gosto, né? Que necessariamente não que ela vire um músico, um compositor, mas que ela leve, né? Essa referência da música, né? Que é muito importante. Então,
É legal saber, né? Você vê uma pessoa hoje que você conheceu lá pequenininha, de repente ela vira teu parceiro, tua parceira na música. Isso é bem bacana. E é isso, você tem que tá sempre ali firme para produzir mais e para tentar alcançar mais pessoas, né? Acho que essa função a gente tem cumprido, né? E tem sido legal. E assim, como é que você sente que a arte pode ser autossustentável? A gente entra agora num momento seiva, né? Que é essa nutrição que, né, que interpercorre e nos conecta, né? Inteiro lá da terra. A gente se alimenta mesmo dessa seiva. Essa seiva, ela não é só dinheiro, é claro, né? Sim. Mas, assim, como é que você sente que... Quais são as suas estratégias, né, de meio de sobrevivência? Quais foram ao longo da sua carreira? E aí, sim, também na música, né? Muitos festivais de música, de chorinho, de samba enredo, já até festival de rock já ajudei a organizar e tal, concurso de marchinhas e tal. Ela vem daí. O carnaval foi uma coisa que me deu sustento também, né? Há muito tempo. Eu, pelo menos uns 20 anos sem parar, trabalhei muito com carnaval, como carnavalesco, produzindo figurinos, montando alas, fazendo samba enredo. E em estúdio também, muito trabalho em estúdio que eu fiz profissionalmente. Agora, a música, realmente, ela é muito difícil para artista independente, né? Se você não tem um contato com a gravadora, fica muito difícil. E hoje, por exemplo, hoje você sobrevive a partir das publicações na rede social, né? Porque não tem mais aquela coisa sólida do disco que você vende, que você vendia de mão em mão. Então, foi através da música, sim, a parte que me sustentou, né? Tanto da emoção, mas também da questão financeira, que isso é importante. Mas é essa música mais ligada à produção e à relação com o carnaval, principalmente, né? Acho que foi aí que deu para segurar um pouco esse BO, porque se viver só de compositor, de ser compositor, Não é... é bem difícil. E com relação ao compositor, sempre foi uma tradição forte no Brasil, né? Porque compositores que passam a cantar, né? Que necessariamente não são cantores, mas passam a cantar porque não tem tanto intérprete à disposição para interpretar tantos compositores, né? Maravilhoso. Então, se você não se virar para cantar, mesmo que a voz seja pequena, seja fraca, você tem que ir lá. Porque se você ficar esperando que alguém venha pedir música... E viva Belchior, né? Pois exatamente. Que massa. Então, agora a gente vai chegar na fotossíntese. Como você cria o seu próprio alimento em contato com a luz. Então, isso significa, no processo de amadurecimento da sua vocação, como que a luz do reconhecimento possibilita a sustentação da sua obra? Como que é possível viver da sua produção? Você falou um pouco, mas né, como continuar criando, né, o seu trabalho? Como que você se autossustenta no meio, né? Como que você se... A fotossíntese é produzir o seu próprio alimento, né? Como que é essa arte... Você falou anteriormente, a Seiva, esse Seiva tem um outro chamado Seiva Divina, com o Pedrão, uma parceria nossa feita por Nelson Sargento. E Luz, também tem uma chamada Luz, foi feita para Clementina de Jesus. Olha só. Não faltam temas, né? Então, essa alimentação, acho que ela vem um pouco desse conjunto, né? Que ao longo do bate-papo eu falei das emoções, né? Porque é uma teimosia, na verdade, essa coisa de você seguir uma trajetória de artista, tal, de ter percalços no caminho, né? De tempos difíceis, né? Que às vezes você não chega a um público maior que você poderia ter. Porque eu fico muito, assim, irritado com algumas coisas, por exemplo, que as cidades, elas tinham que ter o seu processo
próprio, né, para as artes. Então, acho que eu costumo até brincar no diminutivo, mas sem tornar pejorativo. Eu digo sempre, por exemplo, as cidades, elas tinham que ter o seu mercadinho. Como você falou, o mercado de trabalho, ele tinha que ter o seu mercadinho artístico, né? Porque às vezes você fica muito refém das capitais, das grandes metrópoles, e cada cidade tem o seu trabalho próprio, né, de artista, e de música, sobretudo, né? Mogi, por exemplo, tem uma gama aí de criação, tem orquestra, tem fanfarras, tem escola de samba congadas, tem compositores de todos os tipos, né? Do rap, do funk, do erudito, tem tudo. Então, eu acho que essa coisa desse alimento que a gente tem que estar... acho que poderia ser um lance mais sólido em que tivessem políticas públicas mais voltadas para esse segmento, né? E eu acho que o que me faz manter nessa labuta aí, seguindo esse caminho, exatamente esse conjunto de emoções, né? De trilhar desafios. E como eu sou um cara que não me aquieto, então eu, junto com o compositor, caminho também o ativista, o ativista político, né? Que sempre fui, um cara de esquerda, assumido de esquerda, progressista, né? Então, acho que, junto com isso, eu penso sempre em políticas que a gente possa, né, alimentar a classe, que a gente possa sobreviver, né? E é claro que é legal falar de emoção, é legal falar de coisas, de homenagens, de coisas a quem a gente oferece uma música, mas é importante que a gente fale também de grana, né? Porque Sim, tem que com pagar certeza, né? as coisas, né? Artista come. Então, porque há uma confusão ainda muito grande O entre os artista também artistas. tem dor de dente. Né? Pois é. Então, eu acho que essa teimosia que nos move, né? Essa coisa da emoção a toda prova, acho que isso que é o grande cachê, mas tem que ter um cachê. Qual que é o seu signo, Rabicho? Eu sou ariano. Nossa, Tava essa parecendo força mesmo. iniciadora, né? Eu sou ariano, 7 de abril de 1957. Abençoado seja. Salve o seu Desbravador, nascimento. Mas não é fácil, não é uma tarefa fácil, tem sido legal, tem sido bom, né? Sobretudo por conhecer pessoas e conhecer projetos e fazer projetos e trocar figurinha o tempo todo, mas é divertido, né? A gente tem que se divertir com o que faz, né? Eu me divirto muito, eu gosto de cada vez que acaba uma música, que pensa um projeto, eu acho legal. E você considera que é possível, você vive, você se sustenta a tua arte, né? Você é um exímio criador e dedicadíssimo, não tem como, acho que é isso, né? Você, de uma forma ou de outra, você está sempre conseguindo essa sustentação. A gente vai aos trancos e barrancos. E que você, assim, né, aproveitando isso, qual que é a dica que você dá para outros artistas para conseguir essa sustentação? Qual que é a fórmula que você encontra? Assim, a persistência, é a continuidade, como que é esse? Porque você é muito, né? Você é muito multi. Eu acho que o primeiro é fazer aquilo que te alimenta e com verdade, né? E aí com verdade que eu digo cada um com o teu, né, no sentido da música, com o que ele traz mais alegrias, tal, seja o cara que faz o rap, que faz o funk, que faz o rock, né? Acho que a gente está num momento que a gente não pode ficar fechando a porta para esse ou aquele segmento. Acho que todo mundo tem que você pode não gostar, mas você tem que respeitar, né? Todo mundo tem espaço. Todos os gêneros, né? Eu, nesse ponto também, eu sou muito feliz de ter amigos em todos os segmentos, de se encontrar e bater papo. E às vezes até, vamos fazer uma música junto. Às vezes nem rola, né? Não é nem o estilo. Mas você tá ali naquela onda legal e tal. Eu acho que é isso. Eu acho que as pessoas têm que acreditar naquilo que elas estão entendendo, né? Como eu lá na minha adolescência, sacar, tem os avizinhos que vêm assim, opa, acho que isso aí é música, acho que isso é poesia. Acho que é entender esse sinalzinho e tocar em frente com verdade, né? Com compromisso, né? E com emoção, sobretudo. Acho que é esse um toque, né? Eu, ao longo dessas décadas, tive o prazer de conviver com pessoas, eu sempre falo
de contracenar com pessoas, né? Meu filho, né? Meu filho que cresceu no meio dos artistas, hoje também meu parceiro em música, né? Vitor. E música também? Música também, né? Temos várias músicas, né? Então, é legal isso, né? Você vê o teu filho que virou amigo dos seus amigos. E acho que é assim também com os artistas. Cineasta fantástico também. Sim, o Vitor, ele começou na música comigo, depois ele começou a fazer teatro, é um grande ator. Circo também. Depois circo. E agora foi no audiovisual. E aí tem o Nauan agora, meu neto, que também está no meio da música. Como é o nome? Nauan. Nauan. E é muito legal, porque essa coisa da música é muito legal. O Nauan, ele me vê assim, aí ele foi em uma festa, tinha um pessoal tocando, ele fala, vovô Rabicho. Ele identifica a música, né? Música, o chapéu também. Alguém de chapéu, vovô Rabicho. Então, essa coisa vai, né? São os símbolos que ele vai assumindo já para a infância. Da onde veio o Rabicho? É mesmo, Rabicho, no final, um Rabicho. Então, o Rabicho é o seguinte, ele veio do carnaval, né? Ele veio do samba. Um amigo, Jair Cardoso, já falecido, essa história é muito doida. Ele, na Avenida Voluntário Fernando Pinheiro Franco, que é conhecida como a Avenida dos Bancos, aliás, no disco, no CD de músicas infantis, tem uma música da Avenida Voluntário Pinheiro Franco. E aí, eu desfilava num bloco lá, e eu estava morando lá na Vila da Prata, né? 72, 73, por aí. O Jair me viu naquele tempo. Você nadava naquele lago lá? Hã? Você nadava naquele lago ali embaixo? Não. Da Prata? Ah, não. Nem sei nadar. E aí, eu morro de medo de água, eu tenho medo de chuveiro. Aí, é a história do Rabicho. A gente tava desfilando na avenida, e naquele tempo, nos anos 70, desfilavam as 4 noites, né? 4 noites. Então, o cara tinha... Aí ele espalhava lá pro pessoal, né? A gente jogava bola lá às tardes, ele falou assim, pô, eu vi o Zé Luiz. Ele falou assim, eu vi o Zé Luiz, era o Rabicho da escola de samba, e levava o pessoal para me ver no dia seguinte, né? E é que ele ficou me irritando, porque que Rabicho... Esse cara, 10 anos depois, eu falei, Jair, por que você me chama de Zé Luiz? Se você tem habilidade... Ele falou, não, eu não tinha intenção de habilidade. Aí eu já era Rabicho conhecido, né? Olha só, ele falou, não, eu não. Tanto é que ele fazia a questão, o Zé Luiz é o Rabicho da escola de samba. E tal. Daí o pessoal na pelada, a gente jogava bola. Aí na hora de escolher, ele era goleiro, né? O Jair era goleiro e o Hélio Gil também era goleiro. O Hélio Gil também ajudou o apelido a pegar. E cada goleiro escolhia o seu parceiro, né? Os seus jogadores, né? Então ele, Rabicho. Aí eu já ficava... Nessa história toda eu tinha uns desenhos, né? Já comecei a rabiscar lá o Zé Luiz, comecei a colocar Rabicho e virou. Que massa. Meu pai, uma certa vez, uma pessoa foi me chamar lá na casa dele. O Rabicho tá aí? Ele falou assim, não tem nenhum filho com o nome de Rabicho, não. 10 anos depois, ele trabalhando no SEMAI, na hora do almoço, uns amigos lá viram, o Rabicho aqui, o Rabicho é meu filho. Viu minha foto, foto no jornal. O Rabicho é meu filho. Aí o Rabicho foi, e daí ficou essa coisa. Em 2011 eu fui inscrever um projeto meu no edital da Natura, e eu fui fazer eu tinha que mandar um portfólio, eu tinha acabado de lançar o disco, né? Daí eu fui ver algumas coisas da internet para mandar. E daí que eu descobri que tinha um Rabicho, um personagem do Harry Potter, né? Eu não sabia. Harry Potter? A Harry Potter é um desses filmes aí. O Vitor quem falou, não, pai, mas eu sou... sim, tem o Rabicho. Né? Eu acho que, mas é um animal, né? Não, é um cara. Um cara? Uma barba, assim, sei lá. Aquele grandão, assim? Acho que tem. Que barato. E daí mas o meu foi de 73. Que é um gigante. Não, o seu é original. Que massa. Mas aí eu assumi o nome, virou... Inclusive, eu estou no processo de registrar, né? José Luiz Rabicho da Silva. É mesmo, de colocar incluir no seu nome. Só que o cartório ele quis tirar, né? Mas agora eu vou brigar judicialmente porque ele quer tirar, ou tirar o Luiz, ou tirar o José. Eu falei, não vai tirar nada. Como assim? É só incluir. Não, incluir. O Lula, Luiz Inácio Lula da Silva. Mas por que tirar, né? Você tem que botar ele antes, né? No penúltimo, que é José Luiz Rabicho da Silva, né? A Xuxa, acho que também é registrada. Então tem... Xuxa Meneghel, Maria da Graça, Xuxa Eles Meneghel. podem, por que eu não posso, né? Não, inclusive isso aí já rendeu até, né? Não bate-boca, mas já deu uma boa prosa na televisão, né? De fazer entrevista e querer colocar José Luiz. Não, José Luiz não, Rabicho.
Aí uma vez, ninguém e uma vez vai eu falei assim, reconhecer, uma vez eu falei assim, pô, o Edson, o Gessé, né? E como que vocês chamam? Quem que é Edson? Quem que é Gessé? Então, Edson é o Pelé, Gessé é o Zeca Pagodinho. Não dá, né? Então, vocês Ninguém vão colocar conhece. Gessé? Zé Luiz, a isso família aí, pode cara, ser dá que saiba licença, quem é, né? Mas Rabicho todo mundo conhece. É, né? então, mas é um nome adquirido, um direito meu, então acho que Sim, é um nome. Deus direito. Maravilha. certeza. Bom, e agora então a gente vai entrar no momento floresta. Floresta. Bioma. Bioma e a biosfera, né? E aí é para você falar um pouquinho, né? Agora que a gente pôde entender um pouco melhor essa árvore musical do compositor Rabicho, falar um pouquinho da sua relação com as outras árvores, né? A sua relação com a cidade, com as outras cidades, a sua relação Esse ecossistema, com né? todo o ecossistema que vem, que se alimenta. Como que você, enquanto artista, se entende participante da comunidade artística, da comunidade mogiana, das várias comunidades, tanto no nível real quanto no nível virtual, né? Que hoje em dia a gente tem essas comunidades virtuais e tudo mais. Como que você se reconhece nessas várias comunidades das quais a árvore musical do Rabicho é pertencente, né? Não só, quer dizer, que eu posso falar como testemunha ocular da feijoada, do casarão da Mariquinha, Sim. de outras coisas que eu pude ver você como atuante, aí você falando aqui do carnaval, do teatro, né, de várias produções. Você pode falar um pouquinho do Rabicho na Floresta, no bioma? Dentro desse leque de coisas que a gente falou aqui, tem essas participações. O Casarão, bem lembrado, que foi um projeto muito importante e musicalmente falando, é um espaço que rendeu muito ali em termos de música, em todos os segmentos, todos, sem exceção, passaram por lá. É um projeto que durou aí 4 anos e 4 meses e você participou lá com a gente um período. Saudoso Casarão Sim. da Mariquinha. E tem a minha... Eu tive um trabalho muito importante durante 6 anos, pelo menos, em Suzano, né, através da prefeitura de Suzano, da Secretaria de Cultura de Suzano, onde eu coordenei, eu tive uma jornada dupla, né? Eu fui lá para coordenar o carnaval e acabei assumindo a música também. Então, eu coordenava o departamento de carnaval e o departamento de música, né? E foi um período muito legal, que eu criei muitos projetos lá, fizemos bastante coisa legal, tanto no carnaval como na música. E hoje, trazendo agora para as plataformas digitais, acho que essa relação, ela se ampliou, né? Porque a minha paixão pelo Rio de Janeiro, né? Tem gente que até pensa que eu sou carioca, tanto que eu falo do Rio, mas eu comecei a partir da televisão lá nos anos 60, quando eu comecei a gostar de música, também comecei a entender que lugar é esse, né? Eu vi aquela coisa, né? Então, o epicentro, né? Cultural. Quando eu fui com meu pai pela primeira vez aos 10 anos, eu fiquei... Ele dirigia caminhão, ele carregava ou galinha ou ovo, né? Para o mercado lá de São Cristóvão, Madureira, no Rio. E ele revezava entre 2, 3 filhos mais velhos, ele revezava. Então, uma semana vai outra semana... E quando foi minha vez, eu fiquei encantado, né? Quando eu vi aquilo, né? Então, essa coisa do Rio... Você viu o mundo, né? Que dava para ir muito além. E hoje, né, tem essa relação muito ampla com artistas, com músicos do Rio de Janeiro, né? Estive lá antes da pandemia, envolvido em dois grandes projetos lá. Fui dirigir uma casa na Lapa e depois criei, junto com outros parceiros, uma roda de samba lá em Santa Teresa, né? E vamos ver se a gente retoma esse projeto agora. Você está indo para lá, né? Nesse ano de 2023. Então, eu sempre tive essa relação meio ampla, né? De participar produzindo, ou participar como concorrente em festivais. Fora daqui, tive um trabalho no Guarujá, com uma escola de samba, né? Tive trabalho em São Paulo, concorri com o Samba Enredo, juntamente com o Xavier em São Paulo. Então, essa coisa, ela tira, já antes da coisa virtual, ela já acontecia presencialmente. E nas redes, a gente fica mais tranquilo ainda, porque você consegue... Tem um amigo que toca cuíca, que é o Eugênio, que é russo, né? Conhecido no Rio, mora na Rússia. A gente sempre troca umas figurinhas e tal. Então tem a Frank Smith, que é uma amiga holandesa, né? Que também já tivemos juntos várias vezes em palco e tal. Que volta e meia ela tá por aí. Já esteve em Mogi, inclusive.
Então, essa coisa, ela vai abrindo portas e janelas aí, e tem sido legal, né? Essa Muitas relações, sintonia, né? Uhum. com Mogi, com o mundo. E Mogi, só falando em Mogi já é pra gente um baita caldeirão, né? Desse alimento todo. E a gente consegue fazer aqui bastante coisa, né? E eu não paro nunca, tô com muitas coisas engavetadas. Aliás, eu ando até um pouco apavorado, né? Porque eu tenho 66, pô, a gente tem que começar a registrar, né? Porque eu tenho muita coisa e quero realmente colocar em prática, né? Tenho roteiro de filme, tenho CD infantil, tenho musical de Teatro Vasquez, tenho bastante coisa. Tenho livro, né? Um livro de poesia. Não nada a ver com música, é um livro só de coisas que eu escrevi, umas 3 décadas aí, tá pronto. Tem bastante coisa produzida que precisa virar um produto sólido ali, né? Uau, que Muita maravilha, coisa. hein? Nossa. Maravilha, coisa linda, né? Nossa, lindo demais. Muito feliz aqui, né, pela sua presença. Eu que agradeço. Uma árvore vulcânica, né? Legal tá contando um pouco dessa árvore aqui com vocês. E muito feliz com vocês. legal. Silvia, Ricardo, né? Inayá. Inayá, nossa, né? Inayá. É um nome diferente, né? Pois é, então é muito legal. É legal quando a gente pode colocar um pouco. É bom, né? É bom que as pessoas também vão conhecendo as figuras da cidade. Isso é importante. Sim. E a proposta de registrar um pouco o processo de composição. Sim. E tanta bacana. trajetória artística, né? Memorial, né? Isso vem muito de encontro com as minhas reclamações. Porque falta isso, falta... E hoje, cá para nós, ficou mais fácil, né? Sim. Acho que o Estado, o poder público, tem que ter esse olhar de estar fazendo-se massa, gravando todo mundo. Registrar as histórias, As né? pessoas têm... Eu tenho até um projeto aqui, ó, que está engavetado, porque não foi falta de tentar. Eu vou tentar de novo esse ano. Aliás, acho que eu vou tentar lá no Rio, com a sede lá. Propositalmente, ele chama Documento Vivo. Vivo é para vivo, fazer documento vivo, que é exatamente registrar as pessoas. Quem? Todo mundo. Quem tem celular hoje? Todo mundo tem celular. Então a Vivo não sacou ainda esse lance, que é um puta projeto, né? Ele tem um nome Documento Vivo e na sequência dessa ideia Vivo Contando Histórias. Poxa, Que legal. tá de bandeja pros caras, né? É mesmo. Vivo contando histórias, né? Precisa da pessoa certa, né? Pra ouvir isso. Não, e você faz o quê? Você faz no celular, né? Que é o produto que eles vendem. Maravilha, né? Né? Então, é uma... Bom, agora as últimas considerações, Legal. recado para Senão a gente fica até amanhã aqui. Ai, O maravilhoso. que você deixa né? de... A sua vida, tudo que você trouxe já é uma grande mensagem, né? Mas o que você... A gente quer que isso circule bastante, chegue nas escolas e... O que você diria aí para todo mundo? Eu acho que é isso. Acho que é não ter vergonha das coisas que você escreve, que você cantarola. Eu sempre falo, todo mundo canta, todo mundo compõe. Todo mundo faz isso, escondidinho, às vezes faz, não faz? Então, acho que não ter vergonha do que está se propondo a fazer e tocar a vida... E sobretudo, pensar de forma humana, né? Solidária. Acho que tem que pensar que a gente vive numa comunidade, que a questão social, a questão política. E quando a gente fala questão política, as pessoas ficam assustadas. Todo mundo é um ser político, né? A gente tem que compreender isso, tem que absorver isso a partir daquilo que a gente vai gerando ali enquanto arte. Eu acho que é isso. A criançada tem que estar ligada nessas novas tecnologias, mas também tem que estar ligada, né, que as pessoas em volta são um poderio tremendo, né, de criação. E a gente, nessa vontade de produzir sempre, de se rejuvenescer, você vai se alimentando dessa energia da criançada e por eles você acaba, né, criando o compromisso de se tornar cada vez melhor. Então, acho que essa é a nossa função e fazer as coisas juntos é legal produzir junto, cantar com as crianças é legal, fazer música pros mais velhos, e é isso, entender que a nossa arte, ela transforma, ela contribui para um mundo bem mais bacana.
Maravilha. Satisfação Maravilhoso. enorme. Essa árvore musical do Obrigado, Rabicho, gente. coisa maravilhosa. E esse foi mais um podcast Árvore Musical, uma realização EMAN em parceria com o grupo Árvore Musical. Valeu, Rabicho! Gratidão, Rabicho, maravilhoso. Obrigado a vocês. Uau. Valeu, querido.